Graça e paz, irmãos, nesse primeiro dia do ano, primeiro dia da semana, nós possamos estar fazendo com que o nome do Senhor seja louvado através das nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra que está na Epístola de São Tiago, no capítulo 3, do verso 13 até o verso 18. E a palavra de Deus diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Graças a Deus por essa porção. Vamos meditar um pouquinho nela, segundo a visão celestial que o Espírito Santo concedeu ao nosso irmão Tiago, né? E então ele estava falando aqui sobre a sabedoria que vem do alto e ela semeia-se na paz. Então, toda semente, amados, que não é semeada na paz, ela não veio do alto, né? Nós temos que ter discernimento, procurar discernir o princípio, né, da palavra e principalmente das palavras que saem da nossa boca, porque elas são sementes. É nós que estamos plantando elas e nós mesmos é que vamos colher os frutos das sementes que nós plantamos. Então, nós temos que pedir a Deus que nesse ano de 2023 nós possamos, não somente esse ano, né, irmãos, mas todos os anos da nossa vida que tivermos que viver ainda, nós possamos semear, né, plantar sementes boas, sementes que trazem frutos, né, eternos, frutos de vida, frutos que trazem cura, libertação. Então, nós vemos aqui Tiago, um pouco antes dessa leitura que fizemos, ele fala sobre o que um pequeno fogo é capaz de fazer. Ele devasta uma floresta inteira. Tamanho é o poder de destruição de um pequeno fogo, às vezes lançado numa mata, numa floresta. E não é diferente, amados, quando nós, com uma pequena palavra, sabe, um sentimento maligno que sai através da nossa boca por uma palavra, é capaz de destruir uma grande obra, né? Relacionamentos, famílias, né? A dignidade de um ser humano, aquilo que Deus veio fazer por ele, levantá-lo de onde ele tem caído. Muitas vezes nós trabalhamos contrário ao Espírito Santo, dando lugar ao destruidor através das nossas bocas, né, das palavras que saem da nossa boca, e nós permitimos assim o diabo nos usar para destruir uma vida preciosa diante dos olhos do Senhor. Então, Tiago, ele ensina aqui que criticar, caluniar, difamar uma pessoa, fofocar sobre o pecado passado, uma vida de uma pessoa que está no seu erro,
Amados, são águas amargas. E se são águas amargas, elas não fazem parte das águas doces que emanam do rio da vida. Jesus é o manancial desse rio da vida. E se nós formos criteriosos em conhecer a Deus como Ele precisa ser conhecido, e nós olharmos para o crescimento do Senhor Jesus Cristo, para o seu ministério, para aquilo que Ele veio fazer, amado, nós vemos que muitas vezes aquilo que nós achamos como sabedoria, como diz Tiago, é sabedoria terrena, humana, diabólica. E nós devemos ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca, porque elas são sementes. Então, a primeira pessoa que vai colher dessas sementes que saem da nossa própria boca é nós mesmos. Não é o nosso próximo. É a mesma coisa de você tomar veneno e esperar que o outro morra. Não, você tomou veneno. Você plantou a erva daninha. E você plantou ela no seu solo primeiramente. Então, nós colhemos o que plantamos. E nós devemos ter cuidado de tudo aquilo que nós fazemos através do nosso corpo. Então, Tiago fala, sujeite-se a Deus, a mente de Cristo. Sujeite-se a pensar como Cristo pensava em relação ao seu próximo, em relação ao ser humano que Ele veio salvar, que Ele veio tirar do pecado, tirar das trevas para a luz, que veio curá-lo das suas enfermidades morais, enfermidades intelectuais, enfermidades físicas. Jesus, Ele veio com o ministério de salvar, curar, libertar, tirar o homem das suas maldições, por conta da lei. Mas nós, amados, que somos servos do Senhor, que somos chamados para essa graça maravilhosa, nós devemos entender que precisamos ser maduros, ter entendimento, que nós devemos estar unidos a Cristo, para fazer a sua obra. E qual é essa obra? É a obra que Ele veio fazer, para trazer o homem de volta e reconciliá-lo com o Pai, trazer ele à vida novamente, tirá-lo, ajudá-lo a sair da sua servidão, da sua escravidão, da necessidade que ele tem, de voltar a ter uma vida sã e saudável como Deus o criou. Então, amados, nós temos aqui uma grande responsabilidade. E se nós houver inveja, se nós houver espírito faccioso, nós não vamos semear para o bem, e muito menos na paz, Nós não vamos conseguir fazer a obra que Cristo nos chamou para fazer. Então, olha, nós devemos fazer uma análise de nós mesmos. A Bíblia fala qual é o homem que não comete pecado. Todos nós cometemos pecado. Então todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós carecemos do perdão e do amor do nosso Pai. Nós precisamos do auxílio, da ajuda daquele que veio nos salvar. Nós devemos reconhecer que somos necessitados. E nós devemos pedir a Ele humildemente que salva nós de nós mesmos, muitas vezes, porque grande é a miséria que nós temos dentro de nós. E nós não podemos, amados, ser negligentes a isso. Achar porque estamos gozando dessa graça, nós já estamos completamente livres, não estamos sujeitos a todas as circunstâncias e situações, mas nós devemos, amados, saber que Deus, Ele nos trouxe misericórdia. E a bondade e a misericórdia de Deus sobre aqueles que o receberam como seu Salvador,
A Bíblia diz que são eternas. Então, as misericórdias que Deus tem para nós são eternas. Muito bem. Deus também tem misericórdia, né? E amor para com o nosso próximo eternamente também. Então, o mesmo sentimento que nós desejamos para nós devemos desejar para o nosso próximo. Esse amor é o amor que Deus nos exortou a amarmos uns aos outros, né? Então, nós precisamos realmente aprender a sujeitarmos a Deus, principalmente nas nossas palavras, porque a Bíblia nos fala que a nossa língua é um instrumento, né, que o homem não pode dominar. Se o homem não pode dominar, é porque nós precisamos de Deus para isso. Nós carecemos do auxílio do Espírito Santo, de um controle do Espírito Santo sobre o nosso homem interior. Então nós temos que entregar a Ele os nossos pensamentos, né? Principalmente quando esses pensamentos eles estão tateando a vida do nosso próximo. Nós precisamos pedir auxílio do Espírito Santo para o nosso coração, né? Os nossos sentimentos, a nossa alma, para que nós possamos ter o controle do Espírito sobre aquilo que nós sentimos, né? Para com o nosso próximo. Todo sentimento maligno, amados, não vem da parte do Senhor. Olha só o grande amor de Deus que Jesus provou, né? Que tinha por nós na cruz do Calvário, sofrendo dores, maltratos, calúnias, desprezo. Toda a miséria da humanidade caiu sobre ele naquele momento e nem assim saiu do seu coração ou da sua boca qualquer palavra de maldição contra nós, contra a humanidade. Ao contrário, ele semeou. Pela último instante da sua vida aqui na terra como homem, ele semeou e semeou uma semente de misericórdia. Ele clamou: Pai, perdoa-lhes, né? Perdoa-lhes, Pai. E não é mesmo essa oração que nós devemos fazer para com aqueles que estão próximos de nós e que nós estamos os julgando porque vemos que eles são pecadores, não enxergando o nosso próprio pecado muitas vezes? Não seria essa a oração que nós deveríamos fazer? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus não nos julgou. Jesus não nos condenou. Jesus não passou nós por nenhum tribunal. Ao contrário, Ele intercedeu por nós como nosso advogado diante do Pai. Ele não foi promotor de justiça, ele foi advogado de defesa. Então nós devemos ser como o Senhor nos ensinou, nos deu o exemplo dele, né? Então, amados, existe uma eficácia muito grande em toda e qualquer batalha espiritual que estamos travando, se nós formos igual ao Senhor Jesus. Se nós formos capazes de orar como Jesus orou. Se nós formos capazes de compreender os princípios da oração, das sementes poderosas que são lançadas no mundo espiritual através das nossas orações. Então, a palavra que sai da nossa boca ou dos nossos pensamentos deve ser contínuas orações. Por isso Jesus falou: orai em todo tempo. Por quê, amados? Porque todo tempo a nossa mente está trabalhando. Então, a nossa mente deve ser uma constante oração. Mesmo que nós não abrirmos nossa boca, os nossos sentimentos, nossos pensamentos devem ser contínua oração. Oração por nós mesmos, pela nossa alma,
oração pela alma daqueles que estão em nossa volta, oração pela nossa casa, nossa família, nossos negócios, nossa saúde, oração pela saúde do nosso próximo, oração pela vida ministerial daqueles que estão diante do trabalho na obra de Deus, oração para aqueles que estão reunidos, invocando e clamando a Deus por uma intervenção divina em suas vidas, oração por todos aqueles que creem, oração principalmente por aqueles que ainda não creram, que até por esse o Senhor Jesus Cristo orou. E ele falou para o Pai: Senhor, oro por aqueles que ainda não conheceram, mas hão de me conhecer através dos seus filhos. Então, amados, essa é a oração que nós deveríamos fazer. E essa é as sementes que eu convido, né, os irmãos a semearem daqui para frente, todos os dias das suas vidas. E eu também me coloco nessa necessidade, porque, amados, muitas vezes nós vemos a nossa vida fracassar, ou a nossa vida paralisar, a nossa vida ter derrotas, né? Ou, não digo total destruição, porque o Senhor nunca permite nós sermos destruídos, mas prejuízos espirituais, prejuízos emocionais, físicos, danos financeiros, por causa das palavras que saem da nossa boca, para a nossa própria vida e para o nosso próximo. Então, a palavra fala para semearmos em fé, né? Semear na paz, semear em fé é armas espirituais poderosíssimas em Deus. E Jesus Cristo, amado, ele veio nos trazer esse exemplo. Então, eu que gostaria de me colocar diante de Deus para que, primeiramente, a mim, e também oro por todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que recebam de Deus a guarda, a proteção, né? O controle do Espírito Santo sobre os pensamentos, sobre os sentimentos, né? Sobre as palavras que saem das nossas bocas, para que nós possamos oferecer diante de Deus o tempo todo oração, semeadas na paz, para com a nossa vida e para com o nosso próximo. Então, a semente, amado, nós podemos, às vezes, nós nos sentimos tão fracos, pequenos, ou incapazes de qualquer coisa, então achamos que nós não podemos ajudar nessa obra maravilhosa, mas todos nós podemos. A partir do momento que aprendemos a clamar, a invocar o nome do Senhor Jesus, nós podemos ser salvos e podemos salvar outros através de uma intercessão sincera, verdadeira, de um coração cheio de amor por aquele que está em pecado, por aquele que está enfermo, por aquele que está necessitado. Então nós podemos auxiliar, nós podemos batalhar, nós podemos trazer vitória para aqueles que estão mais fracos, cobrindo-as com o nosso amor, assim como o Senhor nos cobriu com o sangue que Ele mesmo derramou na cruz. Então, amados, nós podemos oferecer semente de amor, né? Semente de perdão. Amado, se nós não perdoarmos nosso próximo, nós também teremos os nossos pecados retidos. Essa é a oração que Jesus nos ensinou, né? A perdoar o nosso próximo, assim como nós também somos perdoados. Então, se nós desejamos perdão e misericórdia de Deus por nossas misérias, nossas transgressões, nossos pecados, nós devemos ter igual sentimento em nosso coração de liberar perdão pelo nosso próximo, pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes, pelo nosso esposo, né? Pela nossa esposa, aqueles que caminham conosco na jornada, seja no trabalho ou em qualquer outra parte, até mesmo dentro da comunidade espiritual que fazemos o ajuntamento para invocar o Senhor. Então, amados, Jesus,
ele fez isso, ele semeou, amados, semeou em oração e intercessão por nós. Ele semeou sementes de perdão para nós, sementes de amor, semente de alegria. No coração dele havia o que o Pai desejava, que a humanidade tivesse todo o amor e toda a alegria que emanava dele, porque ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Deus é bom, a Bíblia assim nos afirma. Deus é misericordioso, Deus é amor, né? E a alegria do Senhor, isso significa que o Senhor é alegre. Ele é um ser alegre, um ser que tem paz, um ser que tem total comunhão com todas as coisas que ele criou. Então, ele também deseja para nós essa mesma alegria, né? Então, se nós somos pessoas que fazem esse tipo de oração que Jesus Cristo nos ensinou, nós também vamos ser curadas. Nós vamos ser curados à medida que nós curamos outros. Nós vamos receber intervenção divina à medida que nós clamamos a intervenção divina sobre a necessidade do nosso próximo. Então, se nós desejamos que o nosso próximo seja vencedor na vida, nós receberemos força, energia para nós vencermos também. Se nós orarmos, intercedermos para que outras pessoas sejam saradas, curadas, nós também seremos curados e sarados. Se nós queremos o perdão e oramos, intercedemos pelo perdão das pessoas que fracassaram no erro, nós também seremos perdoados. Então, amados, nessa palavra, eu quero afirmar que todos nós podemos fazer boas plantações em oração, podemos fazer boas plantações em palavras, em atitudes, na vida do nosso próximo semelhante. E a Bíblia fala, não se deixe enganar, tudo que semearmos, também ceifaremos. Quer dizer que se não cansarmos de fazer o bem, nós teremos no seu tempo a nossa colheita de todo o bem que nós plantarmos. Então vamos, amados, nos colocar diante do Pai, né? Pedindo a Ele que nos ajude a controlar o que nós falamos, a controlar o que nós sentimos, a controlar os nossos sentimentos em relação a nós e às outras pessoas. Que nós tenhamos uma mente de Cristo, um coração de Cristo, e que o Espírito Santo nos ajude daqui para frente, nesse ano, que nós possamos interceder também por todas as autoridades que foram constituídas, e nós possamos colher o fruto das nossas orações, o fruto das bênçãos, que possamos semear na vida de todos aqueles que estão adiante de nós. Tenham um bom dia, uma boa semana, né? E que o Senhor possa edificar vocês na leitura dessa porção das Escrituras. Passem para aqueles que necessitam, que vocês amam, que vocês têm percebido que de suas bocas têm saído águas amargas. Ensine-os, né, a liberar da fonte da vida águas doces, águas que jorram para a vida eterna. E se gostaram, por favor, dê um like, inscreva-se no canal, mande para outros, né? Compartilhe com outros essa mensagem, faça parte do evangelismo e Deus os abençoe grandemente por essa semente também, que vocês vão ajudar a multiplicar. No nome de Jesus, que todos sejam abençoados. Amém, amados?